Bom, pessoal, nos próximos exercícios a gente vai usar esse esqueminha aqui, olha só. Em que consiste esse esquema aqui? Dado o gráfico da função g de x, obter o gráfico da função f de x igual a a mais b que multiplica g de x menos c. Obter o gráfico da função f mediante translações no gráfico da função g. De que forma? Então, imagine dado o gráfico da função g de x. Quero obter o gráfico da função f de x. Olha só, o que esse parâmetro a aqui vai fazer com o gráfico da função g? Olha só, se o a é um número maior do que zero, vai deslocar o gráfico para cima. Se o a é um número menor que zero, desloca para baixo. Agora o parâmetro b, esse número aqui que está multiplicando a função g, ele vai expandir o gráfico verticalmente caso ele seja maior do que 1. Se ele for igual a 1, não vai alterar em nada. Se ele for um número entre 0 e 1, ele vai contrair o gráfico. Se ele for um número entre menos 1 e 0, atenção aqui, ó, se ele for um número de modo geral negativo, ele vai refletir o gráfico em relação ao eixo x. Tá? Então, nesse caso aqui, se ele está entre menos 1 e 0, além dele refletir em relação ao eixo x, ele vai contrair o gráfico. Pouco mais, se ele for exatamente igual a menos 1, é esse b que nós estamos analisando aqui. Se ele for exatamente igual a menos 1, ele apenas vai refletir o gráfico em relação ao eixo x. Se ele é menor do que menos 1, reflete em relação ao eixo x e expande. Parâmetro c agora. Observe que aqui está x menos c, tá? O parâmetro c. Se o c é maior do que zero, vai deslocar o gráfico para a direita. Se o c é menor do que zero, ele vai deslocar o gráfico para a esquerda. Os próximos exercícios a gente vai estar usando essa observação aqui, muito útil quando a gente estiver falando de gráfico de uma função, lá no estudo de derivadas, crescimento, decrescimento, aquelas coisas todas. Tá bom? Então, devagarzinho você entender. Olha só, no item 39, obter o gráfico da função f de x igual a 2 menos 0,4x. Vamos tentar encaixar a teoria aqui nesse exercício? Olha só, quem é a função g de x aqui para mim? A função g de x é a função x, a função g de x é a função x. G de x igual a x. Então, devagarzinho para a gente entender. Eu vou fazer um rascunho aqui, hein? Fazer um rascunho aqui. Olha só, olha só. Qual é o gráfico da função g de x igual a x? É a bissetriz dos quadrantes ímpares. É esse aqui. Tá, bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos lá. O que esse menos 0,4... Antes disso, quem é o 0,4 aqui na minha teoria? É o número que está multiplicando a função, tá vendo? É o b. Ó, e esse b aqui é um número entre menos 1 e 0. Aqui, ó, o b, aqui, ó, entre menos 1 e 0. O que ele vai fazer com o gráfico? Ele vai refletir em relação ao eixo x e contrair o gráfico. Então, ele vai refletir em relação ao eixo x. Quando você reflete, é algo mais ou menos assim. E ele vai contrair o gráfico. Opa, então vai ficar mais ou menos assim. Ó, reflete e contrai. Bom, agora, quem é esse 2 aqui na minha teoria? O 2 é o meu a, que é um número maior do que zero. Quando a é maior que zero, vai deslocar o gráfico para cima. Então, esse vermelhinho aqui, ó, vai ser deslocado para cima. Pronto, esse é o formato do gráfico. Esse é o formato do gráfico aqui do item 39. Vamos desenhar aqui? Então, a gente já sabe que ele vai ficar mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Bom, agora quem são esses pontos aqui? É bom que a gente saiba esses pontos aqui quais são, ó. Para você determinar onde toca os eixos coordenados, basta fazer o seguinte. Se você quiser determinar onde toca o eixo x, basta igualar a função igual a zero. Pega a função igual a zero. Então, vamos lá. Ó, 2 menos 0,4x igual a zero. Então, fica menos 0,4x igual a menos 2. E o x vai ser menos 2 dividido por menos 0,4, isso vai dar 5. Pronto, aqui é o 5. O outro, se eu quero determinar onde toca o eixo y, basta fazer x igual a zero. Por que basta fazer x igual a zero? Porque se um ponto está sobre o eixo y, ele é da forma 0y, ou seja, o x dele é zero. Então, substitui o x aqui por zero, vai dar o quê? 2. Acabou. Em todos os exercícios que a gente fizer, agora os próximos exercícios que a gente fizer, a gente vai estar usando essa teoria aí. Tá bom, pessoal?
Seguinte, o gráfico dessa função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. O gráfico e o domínio. Eu vou mexer um pouquinho aqui nessa função, pessoal. Não vou considerar f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Vou mexer um pouquinho nessa função aqui. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas x ao quadrado menos 2x mais 1 é um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, x ao quadrado menos 2x mais 1 é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado. Ó, x menos 1 ao quadrado, tá bom? Se você desenvolver isso aqui, você chega nisso aqui. Muito bem, muito bem. Agora, vou encaixar isso aqui na nossa teoria, tá? Obter o gráfico da função f considerando o gráfico da função g. Quem é a função g aqui para mim? A função g aqui para mim é g de x igual a x ao quadrado. G de x igual a x ao quadrado. Quem é esse 1 aqui para mim, na nossa teoria? Esse 1 aqui é o nosso c, está fazendo o papel do c, tá vendo? Então, ó, c é um número positivo, o que acontece? C positivo desloca para a direita. Então, qual é a ideia? Você vai pegar o gráfico da função x ao quadrado, vai pegar o gráfico da função x ao quadrado, que é a parábola passando aqui pela origem, e vai deslocar uma unidade para a direita. E acabou o gráfico. Então, olha só, vou representar aqui o gráfico da função g. O gráfico da função g seria essa parábola aqui, ó, algo mais ou menos assim. Esse é o gráfico da função g. O que vai ser o gráfico da função f? É essa parábola deslocado uma unidade para a direita. Aqui está 1. Então, você vem aqui, marca o 1, desloca para a direita. Tudo bem? O que mais está pedindo? O domínio da função. O domínio da função é o conjunto dos números reais. O domínio dessa função, o domínio de toda função quadrática é o conjunto dos números reais. Acabou. Seguinte, f de t é igual a 2t mais t ao quadrado. Novamente, como a gente fez no item anterior, vou mexer um pouquinho aqui nessa função. F de t igual a 2t mais t quadrado, já vou escrever t ao quadrado mais 2t, que é uma função do segundo grau, portanto o gráfico é uma parábola. Muito bem. A ideia aqui é completar esse quadrado, olha só, completar esse quadrado. O que está faltando para isso aqui ficar um quadrado perfeito? Está faltando o mais 1. Então eu vou somar mais 1 e subtrair mais 1. O que eu quero dizer com isso? Eu posso escrever f de t igual a t ao quadrado mais 2t mais 1. Opa, mas aí para não alterar a função, você subtrai 1. O que você tem que fazer mesmo para completar um quadrado? Olha só, uma expressão como essa, se você se deparou com uma expressão como essa, se você quer completar o quadrado, você faz o seguinte. Pega o número que está multiplicando t, divide por 2. Tudo bem? Aí quando você divide por 2, você obtém 1. Aí você soma 1 ao quadrado e para não alterar o valor da expressão da função, você subtrai 1 ao quadrado. É assim que completa quadrado. Então, um pouco mais. Quem é f de t? Quem é f de t? Vai ser t ao quadrado mais 2t mais 1, que é t mais 1 ao quadrado, menos 1. Pronto. Vou analisar essa função assim. Ó. F de t igual a t mais 1 ao quadrado, menos 1. Quero obter o gráfico da função f, considerando o gráfico da função g. G de t igual a t ao quadrado, que é uma parábola. A parábola é essa aqui, ó. Tudo bem? A parábola em questão. Bom, então vamos encaixar agora na nossa teoria. Ó. O que é esse 1? Atenção que aqui não é 1. Para a gente encaixar na nossa teoria aqui, observe que tem aqui x menos c. Aqui você vai encarar como sendo t menos 1, tá bom? T menos 1 ao quadrado, porque para a gente identificar o nosso parâmetro c, aqui tem que ter um sinalzinho de menos. Então, o nosso c aqui é menos 1. O nosso c é menos 1. E o que acontece quando o c é negativo? Ó, c menor que zero desloca para a esquerda. Quantas unidades? Uma unidade. Então, eu sei que essa parábola aqui vai ser deslocada uma unidade para a esquerda. Algo mais ou menos assim. Tudo bem? E o que é esse menos 1 aqui? Esse menos 1 é o nosso parâmetro A. É o nosso parâmetro A. Menos 1 é negativo, ó, desloca para baixo. Então, essa parábola aqui vai ser deslocada uma para a esquerda e uma para baixo. Então, vem aqui assim mais ou menos, né? Então, vamos fazer isso? Então, desloca uma unidade para a esquerda e uma para baixo. Aqui vai estar um menos 1,
que também vai estar o menos 1. Tudo bem? E aí fica algo mais ou menos assim. Mais ou menos, só uma ideia aqui do gráfico. Pronto, mais ou menos aqui assim. Pronto, acabou. E o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Seguinte, h de t igual a 4 menos t ao quadrado sobre 2 menos t. Novamente, a gente vai dar uma mexida aí nesse h de t, né? Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui? Olha só. Então, a gente tem h de t igual a 4 menos t ao quadrado sobre 2 menos t. Bom, a ideia aqui é fatorar o numerador mediante o seguinte produto notável: a ao quadrado menos b ao quadrado igual a mais b que multiplica a menos b. Porque esse 4 menos t ao quadrado você pode encarar como sendo 2 ao quadrado menos t ao quadrado. E 2 ao quadrado menos t ao quadrado, mediante esse produto notável, vai ficar 2 mais t, que multiplica 2 menos t. Bom, então h de t vai ser igual a 2 mais t, que multiplica 2 menos t. Isso tudo sobre 2 menos t. E aí a gente pode cortar, né, o 2 menos t, corta esse 2 menos t aqui, com esse aqui, sobra h de t igual a quanto? 2 mais t. Pronto, 2 mais t. Agora eu vou construir o gráfico da função h de t mediante translações. Vamos pensar inicialmente no gráfico da função g de t igual a t. g de t é igual a t. O t aqui é minha função g. Aqui, ó, vai fazer o papel da minha função g. Bom, o que vai ser... Então dá. O g de t. Qual é o gráfico da função g de t igual a t? É a bissetriz dos quadrantes ímpares. É esse aqui. Tá? O que esse 2 é na nossa teoria? O 2 é o a. É um número maior do que zero, vai deslocar o gráfico para cima. Portanto, o gráfico da função h vai ser essa bissetriz deslocado 2 unidades para cima. Então, você pega aqui a bissetriz e desloca 2 unidades para cima. Vamos obter aqui e aqui. Aqui vai ser o 2, aqui vai ser o menos 2. Ó. Tá bom? Tem mais um detalhe aqui para a gente analisar. Tem mais um detalhe. As duas funções são iguais? Olha só. Essa função aqui e essa aqui são iguais? Não são, pessoal. Porque elas não têm o mesmo domínio, não é verdade? Aqui o domínio é real, mas olha para cá. O domínio dessa função tem que ser o x diferente de 2. Por que tem que ser o x diferente de 2? A gente sabe que divisão por zero não existe, né? Divisão por zero não existe. Se deparou com uma fração, o denominador dessa fração tem que ser diferente de zero. Então, ó, 2 menos t diferente de zero significa 2 diferente de t, ou seja, t diferente de 2. Então, t não pode ser 2. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no eixo x, vai marcar o 2. E vai calcular a imagem de 2 por essa função aqui, ó. 2 mais 2 vai dar 4, né? Vamos continuar aqui um pouquinho mais o gráfico. Ó. Opa. Aqui, mais ou menos. Aqui vai dar 4. Aqui você vai deixar uma bolinha aberta. Pronto. Aí, ó. Por que isso mesmo? Por que está ficando a bolinha aberta? Porque essa função h não está definida para t igual a 2. Esse gráfico que a gente construiu é o gráfico da função h de t igual a 2 mais t, que coincide com essa função em todos os pontos, menos para t igual a 2. Por isso que a gente está deixando uma bolinha aberta ali, tá bom? Bom, então o domínio dessa função, está faltando a gente definir o domínio, é o conjunto dos números reais, com exceção do 2. Acabou. Seguinte, g de x igual a raiz quadrada de x menos 5. A gente vai obter o gráfico dessa função mediante o gráfico da função raiz de x.
Qual é o gráfico da função raiz de x? Olha só, pessoal, é bom que você saiba os principais gráficos, né? O gráfico da função x ao quadrado, da função x, da função raiz de x, da função logaritmo de x, os gráficos principais é bom a gente saber. Porque a gente sabendo o esboço dos gráficos principais, você usa o deslocamento e você constrói com qualquer gráfico, sem problema nenhum. Bom, qual é o gráfico da função raiz de x? É algo mais ou menos assim, ó. Algo mais ou menos assim. Bom, então agora vamos encaixar ali na nossa teoria. Quem é esse 5 aqui, pessoal? Qual dos parâmetros é? É o parâmetro C. Observe que o 5 é positivo. Então, ó, C positivo desloca para a direita. Então, o gráfico dessa função é esse gráfico aqui deslocado 5 unidades para a direita. Fica algo mais ou menos assim e acabou o problema. Aí, é simples assim o negócio, ó. Marcou 5, deslocou para a direita. E o domínio da função? Ah, falta o domínio. De posse do gráfico aqui, a gente consegue determinar o domínio dessa função. O domínio da função. Imagine você pegando o gráfico dessa função e projetando aqui sobre o eixo y. Essa projeção vai de 5 a mais infinito. Então, o domínio da função é o intervalo que vai de 5 até mais infinito. Que é o mesmo que escrever x pertence a r, tal que x maior ou igual a 5. Você pode estar pensando aqui algebricamente também, para determinar o domínio. Não precisa do gráfico para determinar o domínio. Olha só, você pode estar pensando assim, aqui tem uma raiz quadrada. O radicando de uma raiz quadrada tem que ser um número maior ou igual a zero. Se deparou com a raiz quadrada, o seu radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então você escreve ali, ó, x menos 5 maior ou igual a zero significa x maior ou igual a 5. Mesma coisa. Tá bom? Vamos lá. Seguinte, f de x igual a módulo de 2x mais 1. Muito bem. Vamos pensar inicialmente no gráfico da função 2x mais 1. Vamos esquecer o módulo por enquanto? Ó, g de x é igual a 2x mais 1. Como é que eu faço para obter o gráfico dessa função conhecendo o gráfico da função f de x igual a x? Como é que é a história mesmo? Vamos lá. Encaixando agora na nossa teoria ali, hein? Na nossa teoria. Ó, g de x igual a x. O que é isso? Bissetriz dos quadrantes ímpares. G de x igual a x. Agora, esse 2 aqui é o nosso B. O que ele vai fazer? Ó? O B maior do que 1, né? O 2 é maior que 1, ele vai expandir o gráfico verticalmente. Então, ele vai expandir o gráfico, esticar o gráfico verticalmente. Então, ele vai ficar um pouquinho mais inclinado. Ó. Algo mais ou menos assim. Que mais? O que esse 1 vai fazer? O que o 1 vai fazer? Vai deslocar para a direita. Esse 1 é o nosso A. Esse 1 é o nosso A. É maior do que 0, desloca para cima. Então, esse aqui vai ser deslocado para cima uma unidade. Tá? Então, a gente já tem aqui, ó, o esboço gráfico da função, né? Algo mais ou menos assim. Algo mais ou menos assim, ó, o gráfico da nossa função. Se eu quiser determinar onde toca o eixo x, basta igualar a zero. Quando você iguala a zero, 2x mais 1 igual a zero, 2x igual a menos 1 e o x vai dar menos 1 meio. Aí que beleza. X dá menos 1 meio. Pronto. Esse é o gráfico sem o módulo. Bom, vamos rever esse negócio de módulo aqui mesmo, rapidinho. Ó, módulo de um número x vai ser o próprio x se ele é um número maior ou igual a zero, e vai ser menos x se o x é menor do que zero. Por exemplo, o módulo de 7 é o próprio 7, e o módulo de menos 7, vou pegar outro aqui, menos 7, não, menos 5, vamos colocar aqui, menos 5. E o módulo de menos 5 é igual a 5. Então, olha só, o módulo pega as coisas negativas, pega os números negativos e transforma em positivo. Graficamente, isso significa o quê? Que ele pega a parte negativa do gráfico e rebate para a parte positiva. Isso que quer dizer graficamente. Ó. Algebricamente, pega um número negativo, né, e transforma em positivo. Geometricamente, pega a parte negativa do gráfico, que é essa parte aqui de baixo, e rebate e reflete em relação ao eixo x. Essa é a ideia. Então, essa parte aqui, ó, vai ser refletida para cá. Aí fica algo mais ou menos assim. Tá? Ó. Aí essa parte aqui você exclui. Aí que beleza. É o gráfico da função módulo de
2x mais 1. Qual é o domínio da função? O domínio aqui é o conjunto dos números reais, né? Domínio é o conjunto dos números reais. Respondendo. Domínio da função, conjunto dos números reais.